Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a terceira temporada da série The Umbrella Academy. E eu acho incrível como essa série só melhora a cada temporada. Definitivamente, essa é a temporada mais divertida e mais madura de todas. Estreia hoje, dia 22 de junho, a terceira temporada da série. E como era de se esperar, temos novamente 10 episódios densos. Então, bora lá comentar, porque aconteceram muitas coisas. Nesse vídeo, faço uma análise com spoiler para quem já assistiu a temporada. E se você estiver procurando um vídeo com final explicado, eu tenho esse vídeo para você. Mais tarde vou soltar no canal uma explicação para a temporada, então já sabe, vou deixar o link dele tanto na descrição desse vídeo quanto no comentário fixado. Antes de partir para a análise, eu tenho que soltar uma perguntinha para vocês. Qual é o seu personagem favorito de The Umbrella Academy? O meu, gente, é o 5. Me conta aqui o seu. Agora sim, bora para a análise. Primeiro de tudo, vamos falar sobre como a série consegue se reinventar a cada temporada. Após 2 temporadas explorando um evento apocalíptico, o fim do mundo, agora a série explora algo além. Dessa vez é o universo que tá se desintegrando. Gostei bastante das justificativas que deram pra gente nessa temporada para esse grande evento, né? O paradoxo do avô e o Kugel Blitz. E é simplesmente genial, como sempre, os Umbrellas estão conectados ao fim do mundo. Toda vez que eles tentam salvar o mundo, acaba que eles geram outros eventos derivados que mais uma vez vai colocar todo mundo em risco. Todos os eventos que a gente presenciou nessas 3 temporadas estão conectados, só que a linha do tempo está em constante mutação por conta das decisões desses personagens. Pensa comigo, lá na primeira temporada, o Victor, que até então era a Vanya, foi o responsável por gerar o fim do mundo em 2019. Daí, para fugir desse apocalipse, os Umbrellas dão um salto no tempo. Porém, o fim do mundo segue eles e se adianta em algumas décadas. E com isso, mais uma vez, vão ter que evitar o fim do mundo, só que dessa vez em 1963. Daí, eles evitam o fim do mundo na década de 60 e ao tentar voltar para casa em 2019, algo dá muito errado. Eles não existem nessa nova linha do tempo, muito menos existe a Umbrella Academy. E por quê? Simples! Justamente por conta dos saltos temporais que eles deram ao longo das 2 primeiras temporadas. Eles nem sequer existem nessa linha do tempo porque o Victor, lá em 63, não conseguiu tirar todos os poderes do Harlan e, consequentemente, o guri, depois de grande, foi o responsável por matar todas as mães deles. Ou seja, impediu o nascimento dos Umbrellas. É curioso porque na segunda temporada é dito que o Victor é uma bomba relógio e sempre vai ser o responsável pelo fim do mundo. Porém, nessa terceira temporada, a gente percebe que, na verdade, os bebês que nasceram em 1 de outubro de 1989 são o composto dessa bomba. E isso foi mais do que determinante para a conclusão dessa terceira temporada. E nessa conta, coloco até mesmo os Sparrows. Já que falei dos Sparrows, vamos comentar sobre a Sparrow Academy. Acho que existiam muitas expectativas para esses personagens, se eles iriam ser vilões, se seriam aliados aos Umbrellas. Contudo, quase todos os personagens dessa equipe sofreram de subdesenvolvimento. Tava meio que na cara que esses personagens não iriam ser aprofundados, especialmente pelo alto número de arcos que seriam necessários. E ao mesmo tempo, eles foram essenciais para a trama, para essa temporada, porque era necessário entregar mortes significativas, já que a comissão não estava mais atrás dos Umbrellas. Isso não significa que eu não gostaria de ter visto um pouquinho mais de alguns desses personagens, porque, sinceramente, quanto poder aleatório. Acho que mataram alguns dos Sparrows cedo demais, como o número 1, gente, o Marcos. No fim, apenas a Sloane e o Ben ganharam algum desenvolvimento. E se a gente parar para refletir, uma das finalidades da Sparrow Academy era justamente trazer o Ben de volta. Ele é o único personagem dessa equipe que sobrevive no final, já que o Ben dos Umbrellas partiu
de vez no final da segunda temporada. E esse Ben é muito diferente do personagem que a gente conheceu na primeira e na segunda temporada. Esse aqui tem ambições diferentes. Tanto que podemos observar quando Harlan matou 2 membros da família dele e da equipe, ele estava muito mais interessado em matar o Harlan para acabar com a grande ameaça dos Sparrows do que necessariamente vingar a morte dos irmãos. E notamos que essa característica de ser uma equipe antes de ser uma família era uma característica em comum entre os Sparrows. Talvez essa minha percepção sobre os Sparrows possa ter sido pela ausência de aprofundamento que eles ganharam nessa temporada. Pode ser, mas uma coisa é inquestionável: eles não foram os grandes vilões dessa temporada. E de um certo ponto de vista, a gente pode até falar que para os Sparrows, a Umbrella era a grande vilã. E no final, ambas as equipes foram vítimas do mesmo problemão. Para mim, essa temporada foi uma temporada de amadurecimento para os membros da Umbrella Academy. Quase todos ganharam um arco próprio, e até mesmo a Allison, que não ganhou um arco próprio, ainda assim, ela foi super bem trabalhada dentro do contexto da realidade dela. De todos os personagens da série, sem sombra de dúvidas, ela foi a que mais teve perdas durante esses processos para salvar o mundo. Ela teve que abrir mão do presente dela com a Claire, com a filha, para voltar no passado e, quem sabe, garantir um futuro para a filha. Daí, ela chega no passado e precisa se adaptar à nova realidade que encontra. Ela encontrou um amor, alguém para compartilhar uma vida, enquanto ela não pudesse voltar para a filha dela, e não significava que isso tornava a vida dela mais fácil na década de 60. Além de viver com a constante saudade da filha, ela também era uma mulher negra em plena época da Jim Crow. E quando finalmente ela tem a oportunidade de voltar para a filha dela, isso significou deixar para trás o grande amor da vida dela. Daí, novamente, ela abre mão do presente dela para ir para o futuro, para ter um futuro com a filha dela. Só que esse futuro não existe. Ou seja, é mais do que super compreensível a postura dela nessa terceira temporada. Ela sentia muita dor e ela precisava externalizar isso. Nessa temporada, ela se permitiu ser egoísta, porque ela sabia que aparentemente já não existia mais alternativas para ela recuperar as coisas, as pessoas que ela abriu mão. Então, na impossibilidade de consertar o passado, agora ela apenas quer encontrar um culpado. Era necessário para ela ter um culpado para poder conviver com aquela dor. E nessa situação, o Victor acabou sendo o bode expiatório dela. O que mexeu bastante com a cabeça do personagem, principalmente porque após a transição dele, ele sentia muito medo de não ser amado por quem ele era e queria ser. Aquela recepção inicial que o personagem teve dos irmãos aqueceu demais o meu coração, e eu tenho certeza que do personagem também. Ele teve uma recepção tão natural, todo mundo aceitou de braços abertos essa mudança dele, e foi muito gostoso de acompanhar. Bem, a principal questão que o personagem lidou nessa temporada foi justamente o processo para ele se tornar quem ele sempre quis ser. Embora não seja um arco que converse tão bem assim com o fim do universo, ainda assim é um arco que conversa super com o acumulado do personagem ao longo das 2 temporadas. Como Vanya, ele quase destruiu o mundo em 2019, por conta de toda a dor que ele sentia, tudo que ele internalizava, e também pela farsa que foi a vida dele sem poderes. Daí ele vai para a década de 60, se apaixona, recomeça do zero e se permite ter a liberdade, ter a vida que sempre sonhou. Mesmo que naquela década ele fosse lidar com muito preconceito, homofobia, enfim, ainda assim ele se sentiu muito mais livre do que ele se sentia em 2019. Logo, o lema do desenvolvimento do personagem nessa temporada é mais ou menos assim: já fui muito triste, já sofri tudo que poderia sofrer, agora só quero ser feliz. E não somente ele, né, gente? O Luther é a verdadeira definição daquele meme: o mundo acabando e eu aqui, mó paz. E é isso, gente. Pela primeira vez na vida, o Luther se permitiu ser feliz, e apenas isso. Diferentemente dos irmãos, o mundo dele era somente a Umbrella. Ele nunca experimentou um tipo de vida diferente. Contudo, ao voltar para 2019, ou melhor, encontrar um novo 2019, ele acaba encontrando tudo aquilo que ele sempre quis: uma equipe unida com propósito e um amor correspondido. Um amor leve,
fácil. Apesar das tretas entre famílias, era muito mais fácil e menos complicado do que o amor que ele e a Alicent sentiam. Vou te falar, viu? Esse aí curte uma irmã adotiva? Olha. Comentando sobre outro grande relacionamento dessa temporada, temos o Diego, a Layla e plus o Stanley. Gente, é tão bacana olhar para as 3 temporadas como um todo e avaliar, perceber que o Diego foi um personagem que foi amadurecendo, foi crescendo e ganhando propósito dentro da história. Ele foi amadurecendo ao mesmo tempo que ele foi se tornando uma pessoa com um estado de espírito mais leve. Aliás, o grande ato de dança da temporada, que é sensacional, foi possível graças a um delírio que ele teve. E isso é uma representação do estado de espírito dele agora. Ele está muito mais leve nessa temporada do que na primeira temporada, por exemplo, e até mesmo comparado com a segunda temporada. Voltando aqui para o arco Diego, Layla e Stanley. Não vou mentir, viu, gente? Eu confesso que eu tava super ansiosa para descobrir qual era o poder do filho deles e eu caí no golpe, assim como o Diego. Mas tava meio na cara que era golpe, né, gente? Eu não acho que a Layla, depois de tudo que viveu com a mãe adotiva dela e também com a separação abrupta que ela teve dos pais biológicos na infância, eu não acho que ela seria uma mãe tão desmiolada ao ponto de criar o filho por 12 anos e depois empurrar para o pai. Sinceramente, eu adoro a Layla, acho que é uma personagem super bem aproveitada desde a segunda temporada e dá para perceber que nessa terceira temporada ela tá muito machucada. Ela nunca conheceu um amor fácil, um amor de verdade, e ela tem medo de se entregar. Dá para perceber que ela sente um amor intenso pelo Diego, ela queria se reaproximar dele, só que ela não sabia como exatamente. O plano com o Stanley foi muito mais para viabilizar uma reaproximação deles do que necessariamente para testar as habilidades parentais do Diego. Outro personagem que eu amei nessa temporada, todo o desenvolvimento que ganhou, foi o Klaus. E dá para perceber que dessa vez ele finalmente conseguiu de fato abrir aquela portinha que guardava os poderes dele. O que é muito irônico, né? Porque quando finalmente ele tá compreendendo todo o potencial dele, a vida vai lá e tira os poderes dele. E lembrando que dessa vez, na quarta temporada, se ele bater as botas, ele realmente morre, viu? Porque ele tá sem poder. E agora vamos falar sobre os 5, gente. É inquestionável. Ele sempre foi um personagem de muito destaque em Umbrella Academy, sempre brilhou bastante. E nessa temporada aconteceu exatamente o oposto. Ele ficou pequeno. Só que isso, gente, é compreensível. Ele não queria se envolver em nada nessa temporada. Ele apenas queria descansar. Ele estava cansado de correr de um lado pro outro para salvar o mundo. Ele queria se aposentar, gente. O que faz todo sentido, já que ele é um senhor que em menos de um mês foi responsável por salvar o mundo 2 vezes de um apocalipse. E agora tá lá, enfrentando a desintegração do universo. Achei super hilário o modo como ele tava super preparado para curtir a aposentadoria dele lá no comecinho da temporada, com o lookinho de ir e tudo mais. É difícil pra mim acreditar que aquele guri não é um senhorzinho preso no corpo de um adolescente, gente. Que escolha excelente de ator. E eu fico me perguntando, será que vão dar continuidade para aquele arco dele como fundador da comissão? Tenho minhas dúvidas quanto a isso, porque parece que o restart que deram nessa temporada vai acabar permitindo deixar algumas coisas não resolvidas das 3 temporadas anteriores para trás. Espero que não, porque eu iria adorar descobrir como que ele idealizou toda a comissão e como que foi o processo para ele acabar dentro daquele bunker. Bem, algo que eu gosto bastante, mas ao mesmo tempo eu odeio, porque eu fico me coçando de ansiedade, é o modo como toda temporada de The Umbrella Academy sempre acaba com um novo gancho enorme para a temporada seguinte. E aqui não foi diferente, ficamos com muitas dúvidas sobre o futuro da série. Será que os Umbrellas em algum momento vão conseguir voltar para a realidade deles? O que significa essa nova linha do tempo controlada pelo Hargreaves? Como que ele fez isso? Será que o 5 acabou encontrando uma forma de destruir o mundo controlado pelo Hargreaves e assim criou a comissão para evitar os eventos da primeira e da segunda temporada para impedir que esse momento, esse mundo controlado pelo Hargreaves fosse existir em alguma realidade? Ou seja, para inviabilizar que a versão mais jovem dele e de seus irmãos viabilizassem o plano do Hargreaves. Se sim, faz todo sentido o conselho que ele recebeu da versão
muito idosa dele. Porque impedir os apocalipses foi exatamente o que viabilizou o plano de dominação mundial do Hargreaves. Certamente muitos de vocês podem ter finalizado a temporada com mais dúvidas do que respostas, assim como eu. E provavelmente devem estar super ansiosos pela quarta temporada também. E olha, na minha visão, The Umbrella Academy tem muito potencial de render ao menos mais uma ou duas temporadas super redondinhas. Amei a temporada e pra mim foi uma das melhores temporadas já lançadas pela Netflix nesse ano. E pra você, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa temporada. Faz a sua análise com spoiler aqui embaixo. E eu te agradeço por ter ficado no vídeo comigo até agora. Não esquece o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A gente se vê em outra oportunidade e ó, beijinhos e tchau, tchau!